Bom, Rogério, o que dá para projetar desse jogo contra o Vila Nova? O Brasil precisando, necessitando de uma vitória para recuperar e para encontrar o caminho no campeonato novamente, que vinha de uma sequência muito boa. É mais um jogo difícil. Nós vamos enfrentar um adversário que nas últimas partidas tem resultados muito bons, né? Assim, pelo que eu tenho observado dos adversários, dos jogos da Série B, eu vejo o Vila Nova como um dos times melhor organizado taticamente, né? Muito em função do seu treinador, experiente e tal. É um jogo difícil. Nós vamos ter que ter muita competência, né? Fazer aquilo que a gente fez de bom naquelas partidas que nós tivemos êxito, né? E saber que 3 pontos nesse tipo de competição, ele te joga lá para cima. Então é fundamental a vitória, embora a gente saiba que do outro lado vai ter uma forte equipe. Primeira baixa que tu vai ter no campeonato por cartões, né? Os jogadores que estão suspensos são 3. Há uma tendência de ser uma troca natural, os substitutos, ou pode ter alguma surpresa? Não, acho que de maneira natural, né? Acho que vai ser de uma maneira natural. Ainda não pensei que nós ainda vamos fazer o treino. É que, na verdade, depois do jogo, praticamente, eles só recuperam. Foi o que a gente fez agora desde que nós retornamos lá de Cuiabá. Mas a tendência, né, é entrar os jogadores que normalmente entram na ausência dos jogadores que vêm jogando. Já fiz isso algumas vezes, também em função do cansaço, né, como foi o caso do Evaldo, que sentiu nas últimas 3 partidas, quase que ele não conseguiu terminar. Isso vai ser uma rotina. E às vezes por cartão, você aproveita que o jogador levou o cartão, os jogadores que levaram o terceiro cartão são jogadores que vão descansar, entre aspas, uma semana aí para se preparar para outra sequência. E é uma oportunidade que você dá aos outros jogadores. Aí eu acho que nisso nós estamos bem servidos. Eu vejo que os jogadores que não vêm iniciando a partida, eles estão no mesmo nível, né? E a tendência é não ter surpresa, não. Ano passado, nessa mesma rodada, o Brasil tinha a melhor defesa de toda a Série B. Esse ano está com a segunda mais vazada, claro, impulsionado por esses 2 últimos jogos. Certo. Onde é que tu está observando esse problema? O que se deve o time estar levando tantos gols? É difícil você fazer uma análise em função de 2 jogos, né? Nós teríamos que ter uma margem maior, porque nós estamos com uma defesa uma das menos vazadas. Tinha levado, acho que, 4 gols, mais ou menos, né? Nas 5 partidas iniciais. Se for me perguntar assim, o que muda em termos de treinamento, eu diria nada, porque quando a gente treina, mesmo no período que a gente venceu 2 partidas seguidas, os treinos são muito parecidos. A atenção na parte defensiva e ofensiva, ela é igual, entendeu? Foram um placar dilatado, né, que é difícil de acontecer. Se você for ver o histórico, pelo menos do tempo que eu estou aqui, raras vezes aconteceu. Assim como são raras vezes que nós fazemos 4 gols, né? Eu teria que puxar na memória quando é que a gente ganhou me lembro, acho que uma partida aqui contra o Operário, que a gente ganhou de 4-0, um jogo que tinha muito vento aí, umas quartas de final, eu acho, da Série D. São raros. Mas eu não, sinceramente, a gente não gosta, eu fico chateado, mas eu não vou ter uma preocupação muito grande, não. Eu acho que, assim como nas 2 partidas anteriores, a gente não sofreu gol, né? Se ganhou aqui do Náutico, não sofreu gol, se ganhou do CRB, não sofreu gol. O futebol tem um pouco disso, assim, né? Há uma semana atrás, na sexta-feira passada, eu estava dando uma entrevista para vocês, antes do jogo do Ceará, e estava tudo bem, né? Porque a gente estava ganhando, é normal, né? Aí teve o jogo de sábado, aí passou domingo, segunda e terça. Em 4 dias, nós fizemos mais 2 jogos,
perdemos e levamos 7 gols. Entendeu? Então o futebol ele não muda. O que mudou em uma semana? Né? É o futebol. Né? Isso é uma coisa que a gente fica chateado quando acontecem as derrotas pelo placar, a gente fica contente quando ganha, mas a gente não oscila tanto assim. Né? Eu digo, oscilar quando vence 2 partidas e não leva gol, acha que é a melhor defesa do mundo, acha que é o melhor time do mundo, e quando perde, sofre um número elevado de gols, a gente não muda muito o pensamento, segue a mesma coisa. Né? Tentar reabilitar, talvez na próxima sexta-feira, quando a gente for conversar de novo, as coisas tenham mudado. Você acabou dizendo que não deve ter muita surpresa em relação ao time. Então a tendência é o Breno no lugar do Marlon, o Itaqui entrando ali na vaga do Leandro Leite e o Rafinha voltando à titularidade no lugar do Wagner. É mais ou menos por aí? Eu vou abrir o... Eu sempre digo que quando o treino é fechado, vocês têm mais chance de acertar o time. Quando o treino é fechado. Quando o treino é aberto, é mais fácil disfarçar, que eu troco 1 ou 2, você vai pegar o time que eu botei ali e depois, no outro dia, tem a diferença. Eu não pensei, mas é um bom time que você falou. Em relação ao sistema defensivo, talvez esses gols, essas falhas, não tenham sido por causa dos zagueiros, ou laterais, ou goleiro. É algo que pouco tempo é mais na conversa, como recuperar essa questão com os jogadores que vão fazer parte dessa partida. Acho que tocou num assunto extremamente interessante, né? Quando a gente leva a gol, imediatamente a gente pensa defesa, goleiro, né? Acho que foi muito feliz. É todo um sistema de não deixar a bola vir dominada, de não deixar de trancar, né? Ficar entre a bola e a goleira, de não deixar o chute de média distância e tal, né? Então, quando você leva um número até grande, surpreendente de gols, é evidente que há nós temos que pensar sempre numa correção coletiva. Né? E assim, quando você faz gols também, você tem a participação também da parte defensiva. Eu vou ser bem sincero, né? Poderia dizer, olha, nós vamos agora treinar mais a parte defensiva, ter mais atenção. O futebol me diz que não é assim. Né? Primeiro, você não tem muito tempo para treinar. Claro que você vai corrigir, claro que você vai mostrar os lances. O próprio jogador, são jogadores experientes, a nossa zaga é uma zaga experiente, o time é um time experiente. Eles mesmos, antes do treinador mostrar, ele já deve ter percebido durante a partida, ele já deve ter olhado o vídeo. Depois o treinador só reforça. Mas eu posso garantir que não vai ter nada em especial. Às vezes são circunstâncias que acontecem, né? E em que todo mundo sabe que precisa melhorar e não há às vezes necessidade do treinador reforçar muito isso, assim, você reforçar muito o erro, reforçar a parte negativa. Você tem que justamente mostrar e realçar por que em alguns jogos nós não levamos gols, né? E reforçar esse positivo, dizer, olha, em vez de dizer eu não quero que você faça isso, a gente fala assim, eu quero que você faça isso aqui, né? Nesse sentido. Rogério, como lidar principalmente com a parte psicológica dos atletas, porque tem essa questão, vence 2, está lá em cima, o novo Brasil já está dando certo, e depois nada mais presta, esse jogador já não presta mais, o técnico tem que sair, porque, enfim, 2 derrotas, 4-0, e já vem jogar uma pressão muito grande para um jogo em casa. Como faz para tentar dar uma blindada e não deixar tantos sentimentos ficarem aflorando? Eu acho que os jogadores mais antigos é mais fácil, porque eles já entenderam isso, né? Os outros jogadores passaram por isso em outros clubes, mas às vezes você passa por isso e não tira lições dessa, né? Eu sempre digo assim, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Assim. Quando a gente ganha 2 partidas e as pessoas começam a fazer muitas teses, olha, essa é a defesa ideal, esse é os meias ideal porque ganharam, e começa a trazer umas estatísticas, olha, teve mais posse de bola, eu dá vontade de sentir, calma, né? E quando perde a mesma coisa. Mas eu sempre digo para vocês
que eu tenho mais de meio século de vida, mais de 30 anos de futebol. Uma coisa sou eu, o que eu penso, outra coisa é o que um jogador de 20 e poucos anos pensa, entendeu? Então a maior preocupação que se tem é justamente isso, é fazer com que o jogador entenda que isso é absolutamente normal dentro do futebol, né? Existe uma coisa que é pior do que você perder um jogo de Série B, como a gente perdeu a última partida, que é você não disputar a Série B. Agora, quem disputa está sujeito a ganhar e a perder. E o que eu passo para os jogadores, não que você perdendo um jogo, e pelo placar que a gente perdeu, que diga que isso é natural. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas eu estou dizendo que isso pode acontecer. Né? É raro, né? Vamos ver as vezes que nós levamos esse número de gols em 2 partidas, é raro, mas que pode acontecer. E o comportamento que você tem diante disso é o que faz a diferença. O que faz a diferença do Brasil nesses últimos anos é esse tipo de comportamento, assim. Porque nós já passamos por muitas dificuldades, muitos momentos em que você é questionado o seu trabalho, que é absolutamente normal. Mas isso não é privilégio nosso, isso é de todos os clubes, né? E como você fazer os jogadores que estão há mais tempo, eles já vivenciaram tanto isso que tu pega um Martini, né? Para o Martini se ele, ou para o treinador, se ele sofrer uma vaia, se ele sofrer, para ele é absolutamente normal. Né? Em 2014 o estádio inteiro vaiou, porque num jogo lá ele estava segurando a bola, que aquele empate contra o Maringá nos garantia a classificação com 2 rodadas de antecedência na Série D, né? E nós nos classificamos em primeiro lugar. Então, assim, não é uma coisa tão incomum. O que eu tenho que pensar, assim, então, com relação ao Martini, com relação ao Rogério, com relação ao Leandro, ao Gustavo, a qualquer jogador há mais tempo aqui, ao Marlon, eu não tenho... Talvez eu tenha que pensar assim, como o Marcinho, que é novo, vê alguém vaiar o Martini que já fez tudo isso pelo Brasil. Talvez o Marcinho não entenda o que está acontecendo. Então, eu fico preocupado com o Marcinho. Marcinho, vem cá, mas se esse cara que já fez tudo isso pelo Brasil é vaiado, até no aquecimento, o que dirá eu que estou chegando agora? Do Martini, ele tira de letra isso. Né? Agora, do menino que, mas se o treinador que está há 5 anos é questionado, imagina eu que cheguei agora. Então, às vezes, a preocupação é mais com os meninos do que com a gente. A gente... Tu imagina assim, ninguém fica tanto tempo num clube se não soubesse administrar isso. Mas sabe o que é bom, Bruno? Eu já falei que esse clube aqui é um clube artesanal, né? Eu diria que esse é um time humano. Sabe o que é um time humano? O nosso time erra. Sabe qual é a maior graça do futebol? Sabe qual é a maior graça do jogo amanhã? Sabe qual é a melhor? É que a gente pode, o nosso goleiro, o nosso atacante, o nosso meio-campista, o nosso treinador pode errar e pode acertar. Essa é a graça do futebol. Né? Então, o torcedor que vem para o campo, ele não sabe o que vai acontecer. Né? O Brasil pode ir mal, o Brasil pode ir bem, o Vila Nova em alguns momentos pode estar melhor, o Brasil pode estar melhor. Né? Então, assim, você vem assistir um jogo de um time humano. Eu adoro isso, cara. Eu acho que é por isso que eu estou no futebol, assim. Eu gosto de conviver com erro, com acerto, né? E os jogadores aqui também, né? Então, engraçado, se eu fosse um torcedor, se eu fosse sócio, sei lá, se o ingresso é 40, 60, 80, eu pagaria para ver um jogo humano. Sujeito a... Sabe que sentar na arquibancada e tu não saber o que vai acontecer? Eu acho isso sensacional. A gente sabe que os números às vezes não explicam muita coisa do jogo, né? Mas nessas 2 últimas partidas, os adversários do Brasil, tanto o Ceará como o Luverdense, quando conseguiram finalizar, foram letal, conseguiram colocar a bola para o fundo do gol. E o Brasil teve várias oportunidades, tanto contra o Ceará, como ali no primeiro tempo contra o Luverdense, e no comecinho do segundo tempo também teve oportunidade de fazer o gol. Tu acredita que
Dá para tirar algumas lições, até com os adversários sendo aí praticamente 100% no aproveitamento nas finalizações. Dá para o Brasil tirar algumas lições dos adversários para trazer para essa partida contra o Vila Nova? Eu acho que sempre tu tem que reduzir o máximo de situações para o adversário, né? Isso é fundamental, isso é uma característica do Brasil, o máximo possível. De preferência, o teu goleiro não trabalhar, né? Não ser o melhor em campo, reduzir o máximo. Quando os jogadores têm um índice de aproveitamento muito alto, os adversários, né? Praticamente toda a bola que está indo em gol, você sabe que isso isso não vai ficar sempre assim, isso muda, né? Aí daqui a pouco aquela bola que o Elias chuta, que dá no poste, ela entra e se modifica todo o jogo, né? Talvez acontecesse um placar inverso, tu começa ganhando de 1-0, com o Luverdense precisando vencer e tal, se abriria mais e o futebol. Mas é isso que eu digo, assim. Amanhã você vai ganhar um jogo como a gente ganhou o ano passado com o Goiás aqui, quando o Elias chutou uma bola de fora da área e entrou lá na gaveta. Os caras devem do Goiás dizer, pô, como é que o cara acerta, né? Ou você ganha do Vasco da Gama com o Diogo Oliveira acertando a bola lá no ângulo, ou o Paraná acertando, né, se vencendo o Vasco, ou com aquele lance do NEM aqui contra o Náutico, que pegou uma, né? Então, é isso. Uma hora você tem uma capacidade boa de finalização, outra hora é o adversário. Nós temos que reduzir o máximo possível a chance do adversário e torcer que a pontaria deles não esteja tão boa, né? Tu disse que faz vários testes, né? Nos treinos, jogo pode ter sido... pode ser daqui a 10 dias, tu já treinou antes, né? Certo. Essa situação sem o Leandro, que já foi trabalhado, independente de jogador, como é que vai ser a primeira partida na Série B, sem o capitão, a referência dentro do campo? A gente treinou algumas situações que poderiam ser aproveitadas no futuro. Mas principalmente das situações assim em que não é comum. Por exemplo, assim, a tendência de sair o Leandro é você colocar um outro volante, não vai haver muita mudança. Então os treinos eles não eram direcionados muito para isso. Não se treinou assim, bom, se o Leandro não tiver, eu vou formatar o time com um volante, 3 meias, alguma coisa nesse sentido. Isso não. Os treinos que a gente faz, em que a gente procura ter um pouco mais de alternativa, são aqueles em que o jogador sai um pouquinho da sua posição. É o Ney um pouquinho pela esquerda, é o Breno em vez de lateral, naquela função que ele fez contra o CRB, né? É o Rafinha jogando de falso 9. Então, assim, são essas situações que não é o comum, que não é o diferente. Mas em função, assim, nós não treinamos uma situação sem o Leandro que não fosse a entrada de um outro volante. Então, só muda a característica, mas nós devemos jogar com a mesma formatação, né? A média vai dar de 4 dias aí, de junho e julho, os 2 meses, vão ser 13 jogos, 53 dias, dá uma média de um jogo a cada 4 dias. O futebol brasileiro acabou se tornando uma sequência normal. Como tu está lidando para diminuir a carga e tentar deixar isso menos forte possível para o jogador? Cuidando tendo uma logística boa, tentando cuidar da alimentação, do repouso, fazendo alguns revezamentos, assim, lá, se você vê o Rafinha não iniciou, o Ender não iniciou, o Evaldo não iniciou, são 3 jogadores que tu dá uma poupada. Agora, forçosamente, nesse jogo, outros 2 ou 3 vão ficar fora, né? Percebendo que algum jogador está no esgotamento, ou para lesão, ou para cair a produção, né? Técnica, física e técnica, você mudar. Mas todo mundo faz isso. Talvez o Brasil é um dos clubes que sofra mais pela distância. Assim. Nós temos... A gente vai jogar, nós vamos jogar terça-feira em Cuiabá, a gente sai domingo e volta quarta. Tu fica um espaço grande, né? Só que, normalmente, nós estamos levando uma média
para vocês terem uma ideia, uma média de 12 horas de viagem. Ou seja, assim, você sai às 9h30 de Cuiabá, e aí todas aquelas trocas de aeronave, tal, espera, aeroporto, chega em Porto Alegre, vem para cá, e chegamos aqui 9h30 da noite. Tá sendo mais ou menos 12 horas de viagem, a média. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Então, nós jogamos, no outro dia são 12 horas de viagem. Na ida também, né? Às vezes prejudica um pouco porque, além disso, tem vezes que você... Agora nós saímos às 9h30, que deu para descansar um pouquinho mais, e chegamos às 9h30 da noite. Só que, às vezes, essas 12 horas são assim, você sai às 4 da manhã, pega o voo às 4 da manhã e chega às 4 da tarde aqui. É as mesmas 12 horas, mas você não descansou. Então, o jogador ele leva uns 2, 3 dias para recuperar de algumas noites mal dormidas. Isso sem contar o esforço do jogo, a questão emocional e tal, né? Mas os adversários também passam por isso. É campeonato brasileiro, né? A gente comenta isso, fala sobre isso, mas em nenhuma maneira passar a ideia que é uma desculpa, apenas um comentário, né? Mas é bom... você viaja, você conhece outros estádios, outros lugares, outros centros de treinamentos, é um confronto de escolas. Muitas vezes cansativo, te força, mas é uma parte boa, é uma parte boa. Claro que o ideal seria você jogar uma vez por semana, poder treinar, poder recuperar os jogadores, né? Mas às vezes o calendário não permite isso. Lá na partida em Cuiabá, pôde perceber lá do estádio que a tua cobrança com os jogadores em função dos erros de passe que estavam acontecendo, a gente até conversou depois do jogo. Sem muito tempo para trabalhar dentro de campo, a conversa tem sido também nesse sentido, dos jogadores procurar às vezes simplificar o lance, tentar não complicar ali naquela área perigosa, principalmente quando o adversário adianta a marcação? Sim. A gente é baseado em vídeo, né? Você vê, às vezes, todo mundo sabe fazer passe. Eu até tenho certeza que se eu colocar uma bola aqui, você faz um passe até a porta ali, todo mundo acerta passe, entendeu? Então, assim, todo mundo sabe o gesto técnico do passe. A questão é você ter um adversário, é o posicionamento, é como você domina a bola, como a bola fica a feição para você dar o prosseguimento rápido. O passe, ele também não é só quem executa, facilita muito quem recebe entrar na linha de passe, né? Se eu pegar uma bola aqui e vocês se esconderem atrás da câmera, da parede, vai ser difícil eu acertar esse passe. Então, o passe ele também depende de quem vai receber. Então, você conversa com quem faz o passe, você conversa... E outra coisa, se eu pegar a bola aqui, vou fazer um passe, eu sei fazer um passe, mas eu tiver uma opção, eu tenho uma chance. Se 2, 3 jogadores da minha equipe se aproximarem ou ficar na linha de passe, eu tenho mais possibilidades de acerto. Entende? Então, acertar passe não é só uma questão de treinamento, é de percepção de espaço, percepção onde é que está o seu companheiro, onde é que está o adversário. Isso você executa com exercícios, né? Que você vai automatizando, tal, tanto quem vai fazer o passe como quem vai receber. E quando você não tem isso, tem que ser através da conversa, do vídeo. Olha, esse teu posicionamento aqui poderia ser melhor, né? Nesse sentido, para ver se melhora com relação à última partida.